Glória a Deus, boa noite a todos. É uma alegria imensa para mim estar aqui podendo ministrar a palavra do Senhor ao teu coração essa noite. E eu gostaria de ler um texto com você que está em 1 Samuel, capítulo de número 16. E nós vamos ler apenas um versículo e nós vamos ministrar um assunto muito especial essa noite. Eu já, na verdade, ministrei essa palavra na nossa igreja no ano passado. E eu fui direcionado por Deus para ministrar o teu coração essa noite. Então, muito obrigado por nos receber na sua casa nesta noite, nesta quarta-feira. Queria pedir para você que está nos assistindo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Faça todo aquele processo, assine o sininho de notificação para você receber. E compartilhe com algum amigo seu, né, que hoje está precisando de uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Então, 1 Samuel, capítulo de número 16, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer ou suportar Saul? Então, esse texto que nós acabamos de ler conta, né, a trajetória do rei Saul, né? O povo de Israel havia pedido um rei, assim como as outras nações tinham um rei. Não era esse o desejo de Deus para Israel, não era essa a vontade de Deus para o seu povo. Deus queria que Ele mesmo governasse sobre Israel, mas Israel queria ser comandado por reis como eram as outras nações. Então, depois de muito povo insistir, Deus então permite que Israel tenha um rei, e esse rei escolhido então é Saul. Mas Saul, ele fez muitas coisas durante a sua trajetória que desagradaram ou desaprovaram o seu governo, o seu reinado. E uma das últimas coisas que ele fez foi quando Deus pediu a ele que ele destruísse, né? Ou seja, que ele invadisse um lugar lá e ele destruísse aquele povo que era um inimigo do povo de Deus. E o rei Saul, ele desobedeceu a voz de Deus. Ele poupou o rei, poupou o gado daquele lugar e não obedeceu a voz do Senhor. Com isso, ele foi rejeitado por Deus completamente. Então, dentro desse contexto todo, nós vamos ver que Deus, ele chega para Samuel, que é o profeta, que é aquele que, naquele período da história, ele era a voz de Deus para o povo, né? A voz de Deus para a nação de Israel. E ele diz para Samuel: até quando você vai tolerar, até quando você vai suportar o que Saul está fazendo? E aí então vem a ordem de Deus. No capítulo 16 de Samuel mesmo, Deus dá ordem para Samuel para que vá até a casa de Jessé, e ali ele unge então a Davi como novo rei de Israel. Eu não vou pregar sobre a história de Davi, não vou pregar sobre a história de Samuel, apenas eu queria falar sobre esta palavra que Deus diz para Samuel aqui, dizendo para ele: e até quando você vai protelar, até quando você vai suportar, até quando você vai esperar para tomar uma atitude com relação ao que Saul está fazendo. E a palavra que eu quero usar hoje, a palavra que eu quero ministrar ao teu coração, é a palavra procrastinação. Eu não sei se todos vocês sabem o que significa isso. Eu preciso então dar desde o início um pouquinho de uma introdução sobre isso. O que é procrastinar? Procrastinar é adiar, é transferir uma decisão para um outro momento, para uma outra oportunidade, e essa pessoa ela acaba não decidindo, não tomando posição. É o que estava acontecendo, na verdade, com Samuel. Samuel estava protelando, Samuel estava adiando essa decisão de ungir um novo rei para que Saul realmente fosse retirado do trono. E a procrastinação, ela é um dos nossos maiores inimigos nesse tempo que estamos vivendo. Essa palavra, a definição dessa palavra, ou seja, é o ato ou o efeito, né, de procrastinar, adiar, transferir para o outro dia. A procrastinação, a pessoa que vive desta forma, né, ela está muito ocupada fazendo muitas coisas que não precisam para evitar fazer as coisas que precisam. Ou seja, prioriza coisas menos importantes e não decide aquilo que realmente é necessário para a sua vida. Então, procrastinar, ela é um ato de arruinar com a sua vida, sem nenhuma razão aparente. A pessoa que procrastina, a pessoa que vive adiando as suas decisões, ela
ela pensa assim com ela, né? Tudo vai se resolver como num passe de mágica, as coisas vão se resolver automaticamente. Aquela pessoa que pensa assim, não, daqui a pouquinho tudo se resolve, tudo vai para o seu lugar, e ela acha que ela não precisa tomar nenhuma posição, nenhuma atitude com respeito a isso. Ou seja, ela deixa para amanhã o que ela podia fazer hoje. E melhor ainda, ela deixa para amanhã o que podia fazer, né? Ou seja, deixa para depois de amanhã o que ela podia fazer para amanhã. Então, as palavras como, por exemplo, hoje, agora, imediatamente, não combinam com esse tipo de pessoa, com a pessoa que procrastina, ou seja, que adia as suas decisões. A pessoa que procrastina, dificilmente ela usa agendas, ela não se organiza, ela não consegue se organizar para muitas coisas. E aquela pessoa, ou aquele tipo de pessoa que não consegue terminar muitas coisas que ela começa na sua vida. Ela até começa vários projetos, mas ela não consegue concluir nenhum dos projetos da sua vida, porque no meio do caminho ela para, ela adia as decisões. É aquela pessoa que sempre está fazendo os seus trabalhos escolares ou de faculdade no último dia, na última hora, nos últimos minutos. Ela tinha um prazo para fazer isso, mas ela não consegue se organizar. É aquela pessoa que ela se inscreve em um concurso, né? E aí chega todo aquele tempo de preparação, e aí no dia anterior, às vezes na noite anterior, ela lembra que ela precisa estudar, e aí ela diz, Senhor, é contigo. E aí então essa pessoa, ela coloca sobre Deus uma responsabilidade que deveria ter sido dela. Assim é o procrastinador, assim é a pessoa que está sempre adiando as decisões importantes da sua vida. Essa pessoa também, ela não consegue nem mesmo organizar suas férias. Quando ela vai, né, quando ela tira suas férias, geralmente é tudo muito apressado, e ela não consegue se organizar, e ela às vezes não tem aqueles melhores dias de descanso que ela deveria proporcionar para si e para sua família. Por quê? Porque ela sempre procrastina e não consegue se organizar, então ela deixa isso sempre para a última hora. A palavra de Deus diz lá no Salmo 118, verso 24, diz assim, ó, este é o dia em que o Senhor nos fez, alegremos e exultemos neste dia. Ou seja, aqui eu quero dizer para você que o único dia que nós temos é hoje, porque o ontem ele já passou, e o amanhã, quando ele vir, ele não vai ser mais amanhã, ele também será hoje. Então a única oportunidade que eu e você temos de mudar alguma coisa e de fazer alguma coisa chama-se hoje. Como é que a gente faz para vencer a procrastinação? A procrastinação, para que possamos vencer essa atitude das nossas vidas, nós vamos precisar ter renúncia, nós vamos precisar ter muita coragem, e muitas vezes nós precisamos fazer investimentos para que a gente possa vencer essa condição na nossa vida. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu preciso receber uma palavra de Deus aqui hoje. O senhor está falando de procrastinação, ou seja, de pessoas que adiam as decisões importantes na sua vida. Mas o que isso tem a ver comigo? Bom, eu quero te trazer algumas coisas hoje que você não pode mais procrastinar, ou seja, você não pode mais adiar na sua vida. Nós adiamos muitas decisões importantes, e por causa disso nós pagamos muitas vezes um preço, e esse preço é alto. Mas tem algumas coisas na nossa vida que são fundamentais e que eu e você não podemos mais adiar, não podemos mais procrastinar. E a primeira delas que eu quero dizer para você hoje, nesta noite, é que você não pode mais procrastinar, você não pode mais adiar, você não pode deixar de decidir como vai ficar a sua vida com Deus. Essa é a primeira coisa, ou seja, você precisa hoje, essa noite, definir, querido, a sua eternidade. Aonde você vai passar a sua eternidade? As pessoas vivem, a palavra de Deus diz que aqui nesse mundo a nossa vida é muito breve, ela é como um sopro de vida, ou seja, nós hoje nascemos e amanhã nós não estamos mais aqui, ou seja, o nosso tempo aqui nessa terra é muito breve. Mas eu pergunto para você hoje, aonde você vai passar a sua eternidade? Há muitas pessoas que elas estão procrastinando essa decisão. Elas conhecem a palavra de Deus. Talvez você que está me assistindo hoje, você que está me ouvindo hoje, você conhece a palavra de Deus. Você conhece a Deus.
Você sabe quem é Deus. Você conhece a palavra do Senhor. Mas você está procrastinando. Você está adiando tomar uma decisão importante. E a maior decisão da sua vida que você não pode adiar é a decisão sobre aonde você vai passar a sua eternidade. Quem sabe você está pensando, né, como nós estamos vivendo em um tempo de pandemia. Quem sabe alguns de nós estão pensando, não, mas eu vou deixar primeiro passar esse período agora, e depois eu penso nisso, depois eu penso na minha eternidade. Não, eu vou deixar agora porque agora eu estou estudando, então eu vou deixar primeiro que eu me forme, e depois eu vou pensar na minha eternidade. Não, sabe, agora eu estou me organizando para me casar, então eu primeiro quero me estruturar, e depois eu vou pensar na minha eternidade. Outras pessoas pensam, eu ainda sou muito jovem, eu ainda tenho muito tempo de vida, então eu vou deixar para pensar na minha eternidade em uma outra oportunidade, mais adiante, porque eu ainda sou muito novo. Meu querido, eu quero dizer para você essa noite que esta ação você não pode mais procrastinar. Você precisa tomar uma decisão sobre aonde você vai passar a sua eternidade. Você precisa resolver a sua vida com Deus. Quantas e quantas pessoas hoje sabem que precisam resolver a sua vida com Deus, mas elas não resolvem. Elas estão adiando, elas vão, como a que a gente usa aquela expressão, vão empurrando com a barriga, vão deixando para depois, vão deixando para outra semana, vão deixando para outro dia, e elas não resolvem esse problema na sua vida. Então eu quero insistir com você essa noite, não adie mais a decisão de viver para Deus, ou seja, de consertar, acertar a sua vida com Deus e decidir aonde você vai passar a sua eternidade. Essa é a primeira coisa e ela é a mais importante de tudo. A segunda coisa também muito importante que eu quero trazer para você hoje, que você não pode mais procrastinar, você não pode mais adiar, é em perdoar. Essa é uma coisa também muito importante na nossa vida, porque às vezes nós vivemos aqui, muitas coisas nos acontecem, nem eu e nem você, nenhum de nós está livre de se machucar, de se magoar com as pessoas, de ser ferido no meio da caminhada, de ser ferido por familiares, né, por parentes, por amigos, por colegas de trabalho, né, ou até mesmo por pessoas na sua própria igreja, no seu próprio grupo de convívio, de relacionamento. Nenhum de nós está livre de passar por esses momentos e de ser ferido em algum momento. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas hoje, elas estão magoadas, elas estão machucadas, elas estão feridas e elas estão adiando essa decisão de resolver isso na sua vida. Então eu quero convidar, eu quero insistir com você um pouco mais essa noite e dizer para você, perdoe, porque o maior abençoado com isso é você. Aquela pessoa que ela perdoa, ela se torna livre. Quem não perdoa jamais é livre. Quando Jesus ensina lá, né, no Evangelho, ali nos Evangelhos sobre a oração, quando os discípulos de Jesus pedem para Jesus ensiná-los como orar, e Jesus então ensina a eles a oração, e como nós conhecemos, né, a grande maioria das pessoas conhece como a oração do Pai Nosso. Jesus, no meio da oração, Jesus disse: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus, nesta oração, ele traz alguns princípios, e um dos princípios desta oração que Jesus traz é: Pai, nos perdoa à medida que eu também perdoo aqueles que me devem. Ou seja, Pai, me perdoa porque eu também estou perdoando aqueles que falham comigo todos os momentos, todos os dias. Teve um momento em que o apóstolo Pedro interroga Jesus e diz: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? E aí, até 7 vezes, diz ele. E aí Jesus surpreende, né, e diz para ele: olha, não digo para você 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está ensinando que nós precisamos ser pessoas perdoadoras. Há pessoas que têm muita facilidade em perdoar. Há pessoas que esquecem muito facilmente aquilo que acontece, os desentendimentos do dia a dia, da nossa vida. Mas há pessoas que guardam isso e que muitas vezes coisas tão pequenas elas ofendem. E essas pessoas se fecham, essas pessoas elas se bloqueiam. E eu quero dizer para você hoje, talvez em alguma área da sua vida você não está conseguindo romper, você não está conseguindo avançar, você não está conseguindo ir para frente. Por quê? Porque há um perdão ainda que você não liberou e você precisa liberar esse perdão. Faça isso essa noite, se o Espírito Santo de Deus trouxer ao teu coração isso,
e essa pessoa ou essa situação, eu convido você, libere esse perdão, porque então você será livre. E muitas pessoas estão procrastinando, estão adiando, elas não gostam de pensar no assunto, não gostam de pensar na situação, porque elas sabem que um dia elas precisam resolver isso, um dia elas precisam perdoar aqueles que lhe ofenderam. E eu quero dizer para você, faça isso essa noite, e você será livre, e você vai acordar amanhã pela manhã totalmente diferente. Você vai tirar de sobre os teus ombros um grande fardo que não é seu e não devia estar aí. Então, não procrastine, querido, perdoe. E a terceira coisa que eu quero trazer esta noite para você é que você não pode mais procrastinar, não pode mais adiar. E muitas pessoas adiam isso na sua vida. É em pedir socorro, ou seja, pedir ajuda. Nós conhecemos muitas pessoas que procrastinam, ou seja, que adiam essa decisão de pedir socorro, de pedir ajuda. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós vemos muitas situações em que as pessoas elas não pedem socorro, elas não pedem ajuda, elas vão suportando, elas vão lutando sozinhas e elas não abrem a situação. E quando essa situação chega para nós, muitas vezes o quadro já está irreversível, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque essa pessoa, ela procrastinou, ela ficou adiando em pedir socorro, ela ficou adiando em pedir ajuda. Quantas famílias estão, quantos casamentos estão sendo destruídos hoje? E aquele casal está passando por problemas no seu relacionamento. E aí diante de todo mundo, está tudo bem, parece que está tudo bem, parece que está tudo normal, mas há um pedido de socorro, um pedido de ajuda que não está sendo falado. E quando vê, estoura o problema, quando vê, acontece algo muito grave e as pessoas ficam apavoradas. Mas o que aconteceu? Aquela família, o que aconteceu com aquele casamento, o que aconteceu com aquela pessoa? Na verdade, o que aconteceu foi que estas pessoas, elas procrastinaram, elas adiaram, elas foram empurrando e elas não pediram ajuda. Meu querido, talvez alguém que está perto de você pode te ajudar. Talvez alguém que está próximo no seu grupo de relacionamento, alguém que está próximo de você, na sua família, alguém pode dar um conselho, e esse conselho pode te ajudar. Agora, não adie essa decisão de pedir socorro, porque muitas vezes quando a gente já se deparou com muitas situações em que as pessoas nos procuram, e quando elas nos procuram, não tem muito o que a gente fazer mais. Por quê? Porque não foi pedido socorro no tempo que era necessário. E aí quando vem o problema à tona, não tem muito o que fazer. E isso eu posso dizer em várias áreas da vida. Se você tem um problema hoje, se você tem algo hoje, você precisa de socorro, você precisa de ajuda. Talvez seja, como eu falei, na área do casamento, talvez seja na área dos negócios, talvez você está precisando de conselhos, está precisando de ajuda na área dos negócios. Procure ajuda. Você está procurando, quem sabe você está sofrendo com algum vício, você está sofrendo com algo que está incomodando a sua vida e você está escondendo isso, você está guardando isso com você e você não está pedindo ajuda. Querido, peça ajuda enquanto há tempo, peça ajuda enquanto ainda há oportunidade de você ainda não cair completamente nesse pecado, nesse erro, ou seja, nisso que está tentando destruir a sua vida. Então eu quero dizer para ti essa noite, procure ajuda. Peça ajuda, não adie mais isso, peça ajuda hoje. Quem sabe assim que terminar essa reunião hoje, assim que nós dermos o amém final, você já pode pegar teu telefone, quem sabe tem alguém que pode ajudar você, tem alguém que pode aconselhar você a sair dessa situação, alguém que pode te ajudar, né, a te levantar de uma situação que você está vivendo. Mas você não pode ficar adiando em pedir ajuda, porque como a gente diz, as pessoas elas não têm uma bola de cristal. As pessoas não têm muitas vezes como saber que você está passando por algo sem que você as procure, sem que você peça ajuda. Há uma pessoa na Bíblia, no meu pensamento, né, segundo eu entendo, que ela também procrastinou um momento muito delicado da vida dela e ela é um exemplo de alguém que procrastina. E está lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15 e 16, onde nós encontramos a história de Ló. Ló havia se separado de Abraão, havia ido para
para as Campinas, e aí então se estabeleceu ali em Sodoma e Gomorra, e aquele lugar estava para ser destruído. Deus envia os anjos até aquele lugar para tirar Ló de lá e a sua família. Então nós vamos ler agora o texto. O que diz o texto? Diz assim: ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Agora olha o versículo 16. Tendo ele hesitado, ou seja, tendo ele esperado, tendo ele tendo ele procrastinado, tendo ele ficado ali indeciso, será que agora, será que eu espero um pouco? O que aconteceu? Os anjos ou os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha a figura aqui de Ló, um homem que Deus havia anunciado que aquele lugar seria destruído. Ele sabia disso, os anjos haviam visitado ele, e no outro dia, quando amanheceu o dia, os anjos perceberam que ele estava ainda talvez pensativo. Será que não dá para esperar um pouco mais? Quem sabe a gente vai sair da cidade, mas vamos deixar para resolver isso mais adiante, quem sabe na próxima semana, quem sabe mês que vem, como muitas pessoas fazem hoje. Não, vamos deixar isso aqui para depois a gente vê como é que fica, vamos ver se é isso mesmo, vamos resolver depois. Aí os anjos pegaram ele, a Bíblia diz que pegaram ele à força e tiraram dali, porque Abraão estava intercedendo, Abraão havia intercedido pela vida de Ló, e eles saíram da cidade à força. E assim muitas pessoas fazem hoje, elas ficam adiando as suas decisões, ficam adiando e ficam procrastinando. Mas eu quero convidar você, querido, nessa noite, a não adiar mais, a não adiar essas coisas tão importantes na sua vida. E eu vou citá-las de novo. Você não pode mais adiar a sua vida com Deus, ou seja, você não pode mais adiar a decisão da sua eternidade. Você não pode mais adiar a questão sobre o perdão. Você precisa resolver a questão do perdão. E você também não pode mais ficar adiando em pedir ajuda. Se você colocar essas 3 coisas, esses 3 princípios em prática, eu garanto para você que a sua vida vai mudar. Ela não será mais a mesma. Amém? Eu queria agora orar com você então, e em nome de Jesus agora abençoar a sua vida, e que esta palavra de Deus possa ter falado ao teu coração essa noite. E eu tenho certeza que a palavra, como diz, ela não volta para nós vazia. Ela não volta até que ela encontre o objetivo pelo qual ela foi lançada. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos que estão conosco aqui esta noite. Senhor, declarar sobre cada um deles a tua bênção, que aonde esta palavra chegar, Senhor, tu possas abrir o entendimento, Senhor, a mente e o coração dessas pessoas, para que elas possam receber essa palavra, Senhor, e algo poderoso aconteça nas suas vidas. Senhor, as ajuda para que elas possam tomar essas decisões, para que elas possam se levantar do lugar que estão, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo muito grande, muito especial na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, muito obrigado por estar conosco esta noite, por esse tempo precioso que você esteve aqui. Que o Senhor abençoe e te guarde, que a graça do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.